Pessoal, peraí, não sei se gravou. Olá, pessoal. Hoje a gente tem muita coisa para falar. Eu vou começar, ironicamente, pelo que está escondido atrás de tudo ali na miniatura, porque senão. Miniatura não, no fundo. Aqui eu chamo de miniatura porque ah, aquilo que eu deixo como fundo, que vai ficar aparecendo o tempo todo, eu costumo colocar esse nome. Mas enfim. É, porque eu, senão eu vou acabar esquecendo. O Brasil e a China, eles começaram um novo banco de desenvolvimento. Mas você pode falar, peraí, mas o Brasil não tem o BNDES, a China não tem os bancos de desenvolvimento dela? Tem, tem. É que esse banco é em específico para desenvolver a tecnologia, as tecnologias relacionadas às terras raras. O Lula, como já tinha falado para vocês antes, ele tinha começado parcerias público-privadas aqui no Brasil com um projeto que era acho que do minério ao imã, uma coisa assim, o nome, que era para pegar a terra rara e desenvolver o processo aqui, a tecnologia aqui no Brasil, para que a gente possa chegar até o produto final, né? Chegar até o imã. E aí esse ímã pode ser usado pela indústria brasileira, né? Se quiser vender para fora, vende também. Mas pode ser usado para vários setores da indústria, que isso vai em indústria automotiva, vai em indústrias militares, vai, se eu não me engano, também para coisa de inteligência artificial, nos chips aí. Se bem que eu não entendo muito desses chips aí em questão. Só dá um instantinho para eu tomar um golinho de uma bebida cafeinada aqui. Então, esse novo banco de desenvolvimento, ele foca nas empresas desse setor. Ou seja, vai dar mais sustentação para a gente desenvolver essas tecnologias aqui. Mas o que a China ganha com isso? As empresas chinesas também vão poder usar esse banco, mas elas estão muito mais desenvolvidas, são as mais desenvolvidas do mundo nesse sentido. Esse banco também vai ajudar a desenvolver um pouco mais lá, né, manter a competitividade. E, além disso, isso faz com que a gente mantenha o controle dentro do BRICS sobre essa tecnologia. Né? Entre Brasil e China, a gente tem coisa de 81% das terras raras do mundo. Então, tudo bem, não é 100% das terras raras, dificilmente seria, mas você tem um gargalo muito forte aí, porque o resto do mundo somado tem menos de um quinto do que a gente tem. E o Brasil pode ter ainda mais. A gente não sabe tudo que tem aqui no Brasil. A gente não fez prospecção no território inteiro para saber exatamente quanto que a gente tem ainda, além do que já é conhecido. Mas então, a gente tem um pouco mais de 4 quintos da quantidade total no mundo, só contando Brasil e China, sem contar os outros países do BRICS. A Indonésia, se não me engano, também tem uma quantidade boa de terras raras, enfim. Então, se a gente conseguir manter essa tecnologia no BRICS, a gente garante o futuro de todos os países no BRICS. É simplesmente uma passagem para o futuro. Isso aí. Então, e aproveitando também, o Xi Jinping parou completamente esse ano de comprar soja dos Estados Unidos.
E também, eu não sei se ele parou completamente ou reduziu ali da Argentina, que a gente já falou isso um tempo atrás, porque a Argentina estava tentando vender soja americana disfarçada como Argentina. Na época ele deu um chega para lá ali na Argentina, e agora que a Argentina está caindo cada vez mais nas garras dos Estados Unidos, porque o Milley quebrou tudo lá e teve que vender dólar, aí o Trump veio socorrer e eu quebrou de novo e o Trump teve que socorrer de novo. E o Trump e FMI, né? É, e aí a gente está vendo essa situação aí que eles tiveram que entregar tudo que eles tinham ali pro Trump, abrir as portas da Argentina para tropas americanas ali, porque essas tropas americanas que eles estão mandando aqui para a América do Sul é para ficar de olho no porto que a China está construindo ali para aquela ferrovia lá. Acho que a ferrovia, não lembro. Tem a bioceânica e a transoceânica. Uma é a ferrovia e a outra é a rodovia. Eu não estou lembrando qual é qual agora. Mas tem a ferrovia vai até um porto no Peru, quando ela ficar pronta. E esse negócio de trazer as tropas para cá é para tentar ficar de olho na movimentação chinesa nesse porto que a China já está ampliando. Ele também ele quer ficar de olho nas Ilhas Galápagos ali, ele quer tomar as Galápagos para ele, porque das Galápagos ele também fica de olho no Canal do Panamá, os navios que estão indo para o Canal do Panamá. Ele também está querendo mandar tropa para Terra do Fogo, ali na Argentina, que é o sul, para tentar controlar a passagem ali pela América do Sul, abaixo da América do Sul, que é um mar muito hostil, mas ele quer de qualquer forma controlar todos os caminhos, né? E também talvez influenciar aí na. Peraí, deu branco, gente, peraí. Ô, cacete. Deixa eu ver. O Tratado da Antártida. Porque você não pode colocar instalações militares lá, tem um acordo internacional que a Antártida é, é para uso apenas pacífico e científico, para promover cooperação internacional. Então, ele deve estar querendo ficar de olho ali para tentar impedir que os chineses façam qualquer pesquisa na Antártida. É um tratado de 59, assinado em 59 e entrou em vigor em 61. Também a gente não pode descartar que ele pode estar querendo usar isso para pressionar aqui o Brasil, o que não seria de todo antagônico ao resto das ações dele ali. E aproveitando, o encontro do Trump com o Lula provavelmente vai se dar na Ásia, que vai ter uma reunião de cúpula de países asiáticos lá e o Lula vai estar lá. O Trump também ele tá doido para tentar conversar com o Xi Jinping, mas o Xi Jinping fala não, 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 não. Da mesma forma que o Lula está fazendo agora também. Não, não, não. Mais tarde, depois, e não sei o quê. Só que com o Xi Jinping já chegou numa coisa ridícula que ele falava que
o Xi Jinping ia implorar para falar com ele até o meio do ano. Chegou no meio do ano, nada ainda. Aí ele deu uma outra data, nada, e não sei o que, nada. E agora ele vai ter que sair lá dos Estados Unidos para ir até esse encontro aí da ASEAN. E vai ser uma coisa linda ali. Com certeza vai sair umas pérolas que não tem tamanho. E ele vai tentar falar com o Xi Jinping e com o Lula lá. Mas é isso aí que a gente tinha para falar relacionado à China por hoje. Antes da gente continuar, eu só queria falar para vocês que eu tenho separado um post que foi muito maluco, que eu vi essa semana, mas não vai dar tempo porque o texto é muito grande hoje. Uh, que fala. Uh, um cara que fala que tem 26 elementos químicos que não estão na tabela periódica, que são elementos espirituais, e, enfim, é aquela palhaçada épica, tipo aquela lá do que eu já fiz há muitos anos atrás aí para vocês, do cara que falava que tinha rios e florestas no sol e que o sol era uma fonte de energia espiritual e não sei o que. Então, é gororoba mais ou menos daquele nível. E, enfim, se vocês tiverem interesse em que eu deixe de lado, pelo menos por uma semana, para falar de estar falando de geopolítica, esse tipo de coisa, e falar exclusivamente daquilo, eu faço sem problema. Mas é que acho que no momento atual é muito importante a gente falar de geopolítica. Tá? Mas eu não quero deixar de completamente de lado essas questões aí dos maluquinhos religiosos. E por falar em maluquinhos religiosos, eu tinha falado para vocês na semana passada que eles tinham nos Estados Unidos ali inventado que ia haver o arrebatamento, né, o rapture, e que os cristãos iam subir para os céus, e que era 24 de setembro. Não, já tem mais de. Não foi semana passada, tem mais de 10 dias já. Enfim, e eles estão dizendo que eles adiaram e que o Rapture agora começaria no 5 de outubro. Eu ainda não vi nada postado em relação a isso, mas nos Estados Unidos a coisa foi ridícula. Teve gente que vendeu as suas posses, enfim, destruíram as vidas deles ali por acreditar nessas coisas. Em palhaçada de TikTok. Mas enfim, então quem sabe a partir dessa segunda-feira aí a gente já não tenha alguma coisa, né? Porque o domingo foi 5, mas eu não vi nada ainda relativo a isso. Quem sabe a partir de segunda-feira a gente tem alguma coisa, mas eu não tenho como saber do futuro, né? Então é isso aí. Bom, vamos aos assuntos que eu deixei separados para hoje aqui. Começando por esse aqui que estava já marcado ali embaixo. Tarcísio critica a isenção de imposto de renda e diz que Lula faz contrato com o fracasso. Lembrando que é o mesmo Tarcísio que falava que o Milei era um gênio da economia, que a economia da Argentina estava surfando e que não sei o que, e viva o Milei, que eu quero fazer a mesma coisa que o Milei fez na Argentina. Pois é, como a gente acabou de falar agora há pouco, a Argentina endividada para lá do pescoço teve que abrir as pernas e se entregar completamente para os Estados Unidos, o que vai destruir a economia americana por décadas. E o Tarcísio aí
mais uma vez, dar uma bola contra a população. Porque o Tarcísio, ele é sabujo de riquinho, principalmente se for americano. Vamos continuar aqui com mais coisa do Tarcísio. Na verdade, do imposto de renda, né? Vitória histórica, aprovado na Câmara, desculpa, o projeto de Lula, imposto de renda zero até 5 mil, isenção parcial até 7.300 e pouco, e taxação dos super ricos para compensar isso tudo. Eu estava muito preocupado com isso, eu sabia que ia sair, porque nenhum político, há um ano da eleição, apesar deles terem enrolado demais isso, porque eles não queriam que fosse de forma alguma isso para votação. O Lira segurou isso por 7 meses. Só com muita jogada do Renan Calheiros e do Lula e a pressão popular nas ruas é que a gente conseguiu esse resultado. Com a jogada do Renan e do Lula, a gente forçou eles a colocarem isso em pauta e com a movimentação uh, das ruas ali contra a blindagem, contra a anistia e tudo mais, eles ficaram com medo. E a gente está a um ano da eleição, eles precisam tentar recuperar a imagem na Câmara de que eles não. A imagem que é clara, é nítida para todo mundo, de que eles só defendem o bolso deles. Né? Enfim, então para tentar escapar dessa imagem aí que ficou clara durante o ano, eles votaram em peso pela isenção. Mas o meu medo não era que eles votassem isso. O meu medo é que eles tirassem a taxação dos super ricos ou colocassem outros jabutis aí nesse projeto de lei, né, nessa PEC. É PEC ou foi PL? Não lembro agora. Se foi. Não, é PL. Eu acho que é PL, projeto de lei. É. Enfim, o meu medo era que eles colocassem jabutis ou tirassem a taxação, o que inviabilizaria o projeto e ia estragar tudo. Mas o medo deles da população foi tão grande que a gente não só conseguiu é, fazer isso passar sem nenhum jabuti, como a gente conseguiu que todos eles votassem a favor. Esse é o medo que eles têm do povo. Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, mas você tem que entender uma coisa. 90 e tantos por cento da população não é super rico. E esses caras, eles querem cuidar deles e dos super ricos que bancam eles. Tá certo? Depois a gente vê essa coisa de esquerda e direita. Depois você vê questão de ideologia. Primeiro você garante a qualidade de vida, garante a democracia, garante a soberania. Depois a gente pode discutir o resto. Porque se a gente colocar o Brasil nos trilhos corretos, né, reindustrializar o Brasil, é, fazer o Brasil ter o crescimento que ele merece, deixar de ser o país do futuro, porque isso foi uma coisa que a gente ouve a vida inteira. É o país do futuro, mas é um futuro que nunca chega. Pois é, o futuro está chegando agora. A gente saiu de novo do mapa da fome, a gente está crescendo.
o Brasil está se reindustrializando. Ah, mas eu não recebo o salário mínimo, essa isenção não vai me pegar e não sei o que, não sei o que lá. Parabéns, você tem um negócio, você tem uma formação de nível superior que permita você ganhar mais, maravilha. Mas sabe o que isso faz? Isso faz com que a economia gire mais. Porque essas pessoas, em média, uma pessoa que recebe salário mínimo vai estar com 300 reais mais ou menos no bolso todo mês, a mais. Isso vai entrar para alimento, vai entrar para outras despesas ali da pessoa. E se sobrar alguma coisa, essa pessoa vai querer se divertir, vai querer comprar alguma coisinha. Isso faz o mercado girar, faz a economia girar. Isso aumenta o lucro do comércio. O comerciante lucrando mais, contrata mais gente. Não vai precisar se preocupar em ter que pagar mais, porque o que está pagando mais também entra mais. Quando eu falo pagar mais é por causa do salário mínimo que aumentou, que no governo Bolsonaro não aumentava. Porque o aumento do salário mínimo, a isenção do imposto de renda é dinheiro na mão do povo. E esse é um dinheiro que volta para o mercado, que gira a economia. O dinheiro que está na mão dos super ricos investido num paraíso fiscal lá fora do Brasil, isso não gera nada no Brasil. A gente tem que pensar no Brasil, porque melhorando o Brasil, a gente melhora a nossa vida. Eu sou sócio-democrata, eu acredito que todas as classes econômicas podem viver em harmonia. Só que para isso, você não pode espizinhar o povo. Porque se você espizinhar o povo, se você quiser tacar o povo até o limite do não pode mais, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer revolução. Vai acontecer um quebra-quebra. Ah, mas como que você sabe disso? Como que a gente sabe disso? E as revoluções que a gente teve no começo do século XX? Você acha que era porque o povo se revoltou porque estava feliz? Porque estava bem? Vai ver a história da Revolução Russa. Vai ver a história da Revolução Chinesa. Essas revoluções, elas começam porque a coisa está ruim. Seja você de que ideologia for. Se você não cuida do povo, a porca torce o rabo. Entendeu? Ideologia vem depois. A gente tem que cuidar do Brasil. A gente tem que fazer o Brasil ser aquilo que ele pode ser. Realizar o potencial do Brasil. E se a coisa continuar do jeito que está, o Lula não só deve ganhar a próxima eleição, como ele deve ganhar no primeiro turno. Porque já tem pesquisa mostrando que mesmo antes dessa aprovação do imposto de renda, já tinha chance dele ganhar no primeiro turno. Agora, com essa aprovação, e o Lula não vai ficar parado nisso, ele quer no ano que vem colocar o fim da escala 6 por 1. Certamente ele tem outros projetos aí também. O Lula tem boas chances de levar no primeiro turno. Se a coisa continuar do jeito que está, ele leva. Ah, que ele vai levar a eleição, ele vai, mas tem uma boa chance de levar no primeiro turno. Eu não sou fã do Lula. Por mim, pode ser o Lula, podia ser qualquer outra pessoa. Que entregasse os mesmos resultados. Eu sou mais progressista que o Lula. Sou mais progressista que a Dilma. Porque eles ainda se apegam a coisas de religião, eles ah, são contra os direitos reprodutivos.
Eu quero que essas pautas progridam de direitos reprodutivos, porque é uma questão de saúde pública. Mas enfim, não estou aqui para pichar o Lula, não tô aqui para falar o que é. Ele está fazendo um bom governo, eu vou falar que é bom. Se ele fizer caca, eu vou falar que ele está fazendo caca. E tem uma crítica que eu quero fazer a ele. Quer dizer, não é bem uma crítica, é um aviso. Tira os 300 e lá vai cacetada bilhões de dólares que a gente tem em ouro nos Estados Unidos. Traz para cá ou leva para outro país, como a China, por exemplo, que está aceitando guardar ouro lá agora. Porque o Trump, quando a porca torceu o rabo de vez nos Estados Unidos, ele vai tomar o dinheiro e o Brasil está na fila para ser dos primeiros. Da mesma forma que ele tomou o dinheiro da Rússia, lá tomou o ouro da Rússia, fez a Europa tomar o ouro russo que estava na Europa. De preferência, traga para o Brasil. Se não vai trazer para o Brasil, deixa na China, que é um país do BRICS. Mas as nossas reservas de ouro a gente não pode jogar com elas. E vai se livrando das reservas de dólar. Vai reduzindo elas porque todo mundo está vendo que o dólar está cada vez mais fraco. E o Trump vai se desesperar, ele vai tomar o ouro por vingança. Você pode escrever, se o Lula não tirar o ouro de lá, vai ser um golpe para ele na popularidade dele, porque vai prejudicar em muito a economia. Ele precisa tirar a nossa reserva de ouro dos Estados Unidos o mais rápido possível. Enfim, essa foi a crítica que eu tinha para fazer. Vamos voltar pro Tarcísio aqui. Tarcisinho, coisa linda, né? Com o amiguinho dele ali. Aproveitando para falar algo do Bolsonaro aí nos últimos dias, aí, últimas semanas, que ele vem fingindo essa coisa do soluço, das tosses, de vomitar. Eu não estou dizendo que não tenha acontecido nada, que não tenha piorado a saúde dele de alguma forma, mas eu estou falando que o que é fingimento é o exagero que a gente vê sendo feito pelo Carluxo, pelo Flávio, enfim. Porque eles falam, não, o Bolsonaro tá vomitando, o Bolsonaro tá soluçando, o Bolsonaro tá mal, que não sei o que, não sei o que lá. E a gente vê ele. O Tarcísio foi lá almoçar na casa do Bolsonaro, lá passar a tarde com o Bolsonaro, e os dois estavam sorrindo, apertando mão, tirando foto, e você via o Bolsonaro ali com um sorrisinho dele amarelo ali. É, todo feliz e contente. Quem está vomitando sem parar, quem está todo ferrado, não tá legal, né? Vamos ver esse post aqui. É muito fácil ser de direita no Brasil. Em um mês, no estado de São Paulo, PCC na Faria Lima, PCC no setor de combustíveis, PCC batizando bebidas alcoólicas. E esses dois primeiros a gente já tinha falado aqui no canal. Esse aqui eu acho que a gente não tinha falado ainda das bebidas alcoólicas, mas não tem o que esconder. Teve a coletiva de imprensa lá que o Tarcísio fez, e aí eu acho isso simplesmente fantástico, assim, simplesmente coisa do outro mundo. Eles fazem a coletiva e logo de cara, antes de ninguém perguntar qualquer coisa, ele já começa falando: as bebidas não tem nada a ver com o PCC. Que evidência você tem de que não tem nada a ver com o PCC? Hein, Tarcísio? É...
Nenhuma, né? Pois é. Que coisa, hein? Mas está tudo quieto na imprensa. Zero críticas ao governador. Porque a imprensa ela está fazendo o projeto T. Né? Vamos colocar o Tarcísio de qualquer jeito. A gente não quer o Lula, a gente quer o Tarcísio. E tem uma muito boa aí, que tem gente que está querendo colocar de qualquer jeito uma chapa do Tarcísio com a Michelle. É, para que a Michelle fique pressionando o Tarcísio depois da eleição, para ter certeza que ele vai continuar causando ali, tentando fazer o Brasil emborcar na desgraça o máximo possível e até ele ser solto. Só que isso tem um pequeno problema. A Michelle, ela tem o apoio do PL. O Tarcísio e o Valdemar, que é o líder lá do PL, eles não se bicam, porque o Tarcísio expulsou a cordinha do PL quando ele começou a ganhar poder ali, para colocar a gentinha dele ali, ao redor dele. Isso criou uma encrenca entre os dois, ali, entre o Valdemar e o Tarcísio. Então o negócio do Tarcísio sair do partido dele para entrar no PL vai ser muito difícil. E você acha que o partido do Tarcísio vai ficar feliz de ver o candidato no qual eles investiram todo esse tempo dar as costas para eles, para entrar no PL? Você acha? Esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque os dois partidos têm muito a perder. Se a Michelle sai do PL para entrar no partido do Tarcísio, o PL está ferrado. Se eu acho que é a União, o partido do Tarcísio, eu posso estar enganado. Mas enfim, é, se o Tarcísio sai do partido dele, não lembro agora exatamente qual é, eu acho que é a União, mas eu não tenho certeza. Posso estar enganado? Deixa eu dar uma olhada rapidinho que eu já passo a informação correta para vocês, que não era a minha intenção de entrar nesse detalhe. Não, republicanos, desculpa, republicanos. Sabia que não era União. Eu tava falando, não, tinha alguma coisa me dizendo que estava errado. Eu tinha a impressão que era porque a União é um partido grande, mas é um republicanos. Mas mesmo que fosse União, o problema seria o mesmo. E não que tenha diferença entre os dois. Os dois são o abre aspas, centrão, fecha aspas, que na verdade é extrema-direita também. Aliás, os nomes de partido aqui no Brasil tem uns aí que são fabulosos. Progressista, que é tudo um bando de reacionário. Republicano, que de republicano não tem nada, eles querem ditadura. Eles querem ser sabujos de americano. O Partido Liberal, que de liberalismo, só se você for pegar o neoliberalismo mais absurdo, mais sabujo que tem. Enfim, mas eu não sou pró-liberal, assim, em questão econômica. Eu sou social-democrata. Enfim, e por falar em social-democrata, o único partido que a gente tinha aqui no Brasil que tinha o nome de social-democrata, que era o Partido Social-Democrata Brasileiro, não tinha nada de social-democrata. Me desculpa, só tinha social-democrata no nome. Porque também era só pela elite. Enfim, mas vamos lá.
Lembra que eu falei para vocês já algumas vezes aí, mas a mais recente foi que o Edir Macedo estava organizando ali políticos, militares e policiais e chamando eles de heróis e não sei o quê, e fazendo eventos nas igrejas dele ali para se aproximar desse pessoal? Pois é justamente o que eu cantei ali na bola. Eles não querem o Lula eleito de novo porque o Edir Macedo, se não me engano, ele é dono do Republicanos, né? Que é o partido do Tarcísio. Eu acho que é o Republicanos. Enfim, de novo, para mim não faz muita diferença Republicanos, União, Progressista. É tudo a mesma caca, para não falar aquela outra palavra que começa com M. Mas eles querem tirar o Lula e a gente não vai deixar isso acontecer porque é a mesma coisa que colocar Bolsonaro de volta no poder. Porque o Edir Macedo é dos mais ricos aqui no Brasil. Não que ele vá ser taxado pela essa taxa dos super ricos, porque a grana dele está toda escondida na igreja e esse é um dos motivos pelo qual eu sou a favor da taxação, da fiscalização e taxação das igrejas, porque deixou de ser filantropia há muito tempo. Quando a igreja tem canal de TV, quando a igreja tem estação de rádio, quando a igreja tem partido político, deixou de ser filantropia há muito tempo. Quando a igreja tem editoras e etc., tem empresas X, Y e Z, deixou de ser filantropia. Não dá para brincar das duas coisas. Ou você é filantropia ou você tem um negócio. E eles querem as duas coisas porque eles querem manter a grana deles escondida e sem nenhuma tributação, sem nenhum controle, o que abre espaço para o crime organizado. Vamos continuar aqui. A observação aí desse blog sobre a candidatura presidencial do Tarcísio. Eu procurei segurar, mas se saiu aí no microfone, me desculpem, mas deu um pequeno arrotinho aí. E por favor, vocês tomam um pouco mais aqui. Eu deveria estar tomando água enquanto eu falo com vocês, mas a minha garrafa d'água, as garrafas de água que eu tinha geladas ali, eu tenho uma pequena que eu gosto de colocar no congelador, ela estava vazia. Então eu estou sem água gelada por alguns minutos aí. E aí estou tomando refrigerante por causa disso. A candidatura presidencial está abalando Tarcísio e seus erros se acumulam. Nesses últimos dias, descartou a participação do PCC no caso do metanol antes da PF investigar. Que, aliás, foi uma coisa milagrosa, não sei se vocês viram. Mas assim que a Polícia Federal entrou no caso, porque começou a aparecer caso fora de São Paulo, e aí o assunto é federal, a polícia do estado de São Paulo, assim, do nada, de repente, descobriu vários locais onde o PCC estava fazendo esse negócio das bebidas alcoólicas. Por milagre, a gente não sabe como essas coisas acontecem, ou deve ter abaixado a pombinha mágica do cristianismo ali no ombro do Derite lá, que é o secretário de segurança dele, ou no próprio Tarcísio, e assoprou no ouvidinho dele o local ali onde a mistura do metanol nas bebidas estava sendo feita, os locais ali. É engraçado como essas coisas acontecem, essas coincidências incríveis. E ele também criticou a isenção do imposto de renda, que a gente já falou aqui, se não me engano. E também reduziu pela metade a verba destinada ao combate ao crime organizado. Por que será, né, Tarcísio? Por que você está tão preocupado assim
em não achar o crime organizado? Por que você deixou o delegado que mais combateu o crime organizado, né, o delegado aposentado, ser morto da forma como ele foi ali, em Tarcísio? Por quê? Você tá com o rabo sujo? É isso? Porque essa é a impressão que dá. Se o teu rabo tá limpo, tu tinha que ralar peito aí, mostrar serviço. Porque do jeito que você tá agindo, tá parecendo que tá bem sujinho. Enfim, ah, por sinal, os investimentos do Estado cairão no ano que vem. Por que será? Cadê o administrador? Está fazendo campanha para ser presidente. Quando essas coisas acontecem, gente morrendo por causa do álcool, sendo hospitalizada, perdendo a visão, ele está lá de braços e beijos com Bolsonaro. Enfim, para a gente falar de uma coisa boa, vamos falar dessa coisa linda. Eu não estou falando só em questão de aparência, eu falo de coisa linda pela notícia, tá? Essa mulher aqui, uma cientista, é, o nome dela é Ana Helena Ulbricht. Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Se eu errei, me desculpem. Ela entrou para a lista dos mais influentes na questão, né, de IA pela solução gratuita dela para o SUS. Eu não sei exatamente qual é a solução dela ali, como é a coisa é aplicada, mas se ela está usando a inteligência artificial para melhorar o SUS, nossa, a contribuição não tem tamanho. Porque qualquer coisa que você faça para aumentar a eficiência do SUS reverte numa economia de recursos públicos que podem ser melhor aplicados. Você eliminando certos desperdícios, aumentando a eficiência, você faz com que a qualidade do serviço melhore, sem precisar aumentar a verba. Então, essa mulher é uma heroína. Se a questão é dela estar usando a IA para melhorar o SUS, ela é uma heroína. E parece que a contribuição, francamente, de IA eu não entendo, não é minha área. Eu entendo aquilo que o público leigo entende, né? Mas as minúcias aí do que ela fez, eu não entendi ainda exatamente qual foi a contribuição. Mas se está colocando ela como uma das mais influentes nesse campo da IA, certamente não foi pouca coisa. Então, muito obrigada. Muito obrigado. E muito obrigado. 3 vezes, porque esse é o nível de gratidão que eu tenho. Ah, tem gente, principalmente bolsonarista, né, que tem medo de mulher ter sucesso, tem medo de mulher ter força. Aí eu pergunto para eles, eles realmente conhecem as mulheres brasileiras? Porque vai ter garra assim na casa do caramba, né? Ah, eu vou deixar isso aqui para o final, porque é um assunto um pouquinho mais extenso e é diferente do resto. O Milley, a gente já tinha falado ah, dele, né? O peso argentino volta a desabar e força Milley a vender dólares novamente. Ele está precisando fazer coisas desesperadas para tentar manter um mínimo de popularidade ali, porque ele tomou uma surra nas. Desculpa aí de novo, gente, espero que vocês não tenham ouvido nada, mas de novo o gás do o refrigerante que sai num arroto, eu tentei segurar.
Então, espero que não tenha atrapalhado aí vocês. Mas vamos lá. Ele tomou uma surra nas eleições que eles têm aí de midterm, né, que é o meio de mandato. Nisso, eu acho que o governo, a forma de se organizar do governo da Argentina é um pouco parecida com a dos Estados Unidos, que também tem as midterms. E ele tomou uma surra fantástica. Ele perdeu até no, na região ali de Buenos Aires, que é a região com a maior população, apanhou até ali. Então a chance dele se reeleger está muito ruim. Então eles estão desesperados, vendendo enlouquecidamente os dólares ali. E os Estados Unidos, para não perder o sabujo, ali tá fazendo exigências, é claro, mas está salvando a pele deles, mesmo quando a situação para os Estados Unidos não está boa. Então é isso aí. E pensar que o Milley, antes da gente entrar nisso aqui, o Milley, ele tava para a Argentina estava para entrar no BRICS. No final do governo anterior, foi oferecido à Argentina a oportunidade de entrar no BRICS. Só que o Milley, quando assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez foi falar: não, a gente não quer entrar no BRICS. A Argentina podia estar agora numa situação similar à do Brasil, mas eles escolheram o desastre que foi o Milley. E agora está nessa situação. Eu tenho pena dos nossos irmãos argentinos. A gente briga muito uns com os outros por questão de futebol, de churrasco e tal, mas no fim dos dias somos todos latinos, somos todos hermanos e a gente. Peraí, eu vou tentar tirar a outra do caminho antes da gente falar dessa aqui, porque é tudo do Trump, então não tem importância qual que a gente vai falar primeiro. Vamos falar essa aqui. Essa foi maravilhosa. Eu não vi a análise dela, mas essa Jane Goodall, ela era uma antropóloga, ela faleceu alguns dias atrás aí, que ela ficou famosa por estudar primatas lá na África, principalmente o silverback gorila, o gorila com as costas prateadas ali. É, e aparentemente ela fez uma análise do comportamento do Trump comparando ele com o comportamento de símios. E essa análise dela viralizou depois que ela faleceu. Ela foi muito famosa na década de 80. Depois eu vou ver se eu consigo achar essa análise dela e trago para vocês se der tempo. Não nesse vídeo, mas uma outra semana. Tá bom? É, e aproveitando, só para dizer, eu estou um pouquinho sem tempo porque para ajudar aqui no canal, me foi oferecida uma oportunidade aí para escrever um texto aí para uma revista e a gente vai tentar ver o que dá para fazer. Eu vou ver também se eu faço alguma coisa relativa a isso aqui para o canal, né? Tentando trazer um material similar aqui para vocês, mas diferente o bastante do que eu vou escrever lá, para também não prejudicar o trabalho para a revista. Quem for membro antigo aqui do canal, membro digo não no sentido de membro do YouTube, mas de acompanhar aqui o canal já há muito tempo, vai lembrar que há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre como seria a explicação científica para o mito do lobisomem, né? Da onde veio esse mito, quais são as causas naturais que levaram ao mito, né?
desde de questão genética, antropológica, enfim, várias coisas que a gente pode costurar para tentar explicar da onde veio o folclore do lobisomem. E da mesma forma, eu também falei que eu poderia pensar no futuro, quando eu fiz esse vídeo do lobisomem, em fazer um relacionado a vampiros. Foi o que me pediram agora recentemente, para eu escrever um, um artigo falando dessa questão da ciência em relação ao mito, ao folclore do vampiro. Eu não estou dizendo que lobisomem existe, não estou dizendo que vampiro existe, não existe, são coisas folclóricas, míticas, né? Mas quais são as coisas relativas à ciência, ao mundo natural, que influenciaram as pessoas a criar esses mitos? É disso que a gente vai estar falando lá no artigo, enfim. Depois, quando for publicado, eu aviso para vocês e eu tento também fazer alguma coisa aqui para o canal nesse sentido, tá bom? Mas eu ainda não escrevi o artigo, eu só comecei a coletar o material. Ainda vou depois que eu terminar de gravar esse vídeo aqui para vocês e deixar ele pronto para colocar no ar, eu vou começar a ler os artigos científicos que eu achei em relação a isso. E aí a gente vai ver o que vai dar. Enfim, vamos lá. Essa semana o Trump falou com os generais americanos, ele trouxe os generais de todas as bases americanas ali, do mundo inteiro lá, porque os Estados Unidos se espalhou para o mundo inteiro para tentar policiar o mundo, né? E ele trouxe os generais para vomitar a palhaçada dele ali. E os generais não estavam muito felizes com as falas do Trump. Não teve mais do que um aplauso tímido no final, por questão de educação. Mas você olha na cara do. Quando as câmeras mostravam os generais, todos eles com cara fechada, de poucos amigos, do tipo, eu estou sentado aqui ouvindo porque eu tenho que fazer isso, porque é parte da minha obrigação como general aqui, você é o líder, né? Então eu tenho que ouvir, mas eu não estou gostando do que eu estou ouvindo. Então vamos lá. O Trump falou para os generais. Eu vou fazer uma tradução livre aqui minha, tá? A América está sendo invadida de dentro. Nós estamos sendo invadidos de dentro. Não é diferente de um inimigo estrangeiro, mas mais difícil de muitas formas porque eles não usam uniformes. Pelo menos quando eles estão usando um uniforme, você pode acabar com eles. Me desculpa se a fala pareceu desconexa, redundante e coisa que o valha, porque essa é a forma do Trump falar. E aí, isso vem sido pontuado por várias pessoas. O inimigo interior, né, esse inimigo de dentro que ele fala, são as palavras exatas que aquele pintor austríaco, vocês podem ler aí na tela, não posso falar o nome dele, usava para descrever um certo grupo abraâmico aí durante aquele período em que o pintor austríaco estava no poder ali na Alemanha. Foi exatamente as mesmas palavras. O inimigo interior. Quer ver? Que ele fala the invasion from within, the invasion from within. E aí ele fala, não é diferente de um inimigo externo.
Então você vê que o discurso dele se alinha perfeitamente com o discurso do pintor austríaco. E esse é o cara que está desesperado por um Nobel da Paz. A gente vai falar um pouquinho mais do Nobel da Paz aqui. Uh, do Metrópolis, o Trump afirma que não receber o Nobel da Paz seria um insulto. Não apenas ele não vai receber o Nobel da Paz, como eu acho que eu já tinha mencionado isso para vocês, mas eu não lembro se eu tinha colocado para vocês isso aqui. É um comunicado lá do pessoal do Nobel da Paz falando que ele está permanentemente banido. Olha que coisa linda. Ninguém na história da humanidade conseguiu essa façanha. Ninguém conseguiu ser banido da consideração para o Prêmio da Paz. Coisa linda, né? E eles citam ele mudar o nome de Departamento de Defesa para Departamento da Guerra, enfim, e mais algumas outras coisas. É incrível isso, gente. É incrível. Eu não vou entrar em detalhes aqui da coisa. Se alguém quiser ler o texto, enfim, tá aí na tela, dá uma pausa, porque eu ainda tenho mais coisa para falar, tá? Mas o resumo é: o Trump foi banido de receber o Nobel da Paz. É simplesmente maravilhoso isso. Então, o insulto que ele falou que seria não receber vai ser muito pior, porque ele não só não vai receber, como ele foi banido. Mas ele quer o quê? Quando ele tentou chantagear o comitê e o governo uh, é norueguês, não é? Não, ou é sueco? Eu sempre misturo quando eu penso no... Peraí. Estocolmo... Suécia. Eu sempre misturo Noruega e Suécia. Me desculpem. As duas são vizinhas, eu sempre acabo misturando as coisas, mas é Suécia. Tenho respeito pelos dois países, são países bem progressistas, mas na minha cabeça eu misturo muito os dois, justamente pelos dois serem muito progressistas. E aqui a gente tem uma coisa que pode parecer boba a primeiro momento, mas é preocupante. Você tem o pôster original ali do James Bond e a Amazon foi lá e editou para remover a arminha do James Bond. E aqui a gente tem a manchete ali: Amazon remove digitalmente as armas dos cartazes promocionais da franquia 007. Mas é o 007, ninguém leva o 007 a sério. Isso aí é o de menos, e é arma, quem gosta de arma, não sei o quê. A questão não é essa. A questão é, isso é censurar a arte. Censurar a arte. Você pode não concordar com a arte. Em primeiro lugar, que eu não acho que ninguém leve a sério 007, porque é uma coisa pra lá uh, de espalhafatosa e real. Mas enfim, ele era o agente secreto que mais chamava atenção para si, que era o completo oposto do que deveria ser um agente secreto. Enfim, era muito irreal o 007. Eu gosto dos filmes, não me entendam mal, eu me divirto vendo o filme do 007, mas não tem nada de real naquilo. Eu sou contra armas. Quanto mais controle de armas, melhor para mim. Eu não vejo arma como sendo
liberação de arma à população como sendo algo de forma alguma positiva. Eu acho que a gente podia endurecer ainda mais as leis em relação a isso, porque quanto mais você dificulta isso, mais você dificulta que essas armas vão parar na mão dos criminosos. E a gente vê isso porque quando o Bolsonaro é, liberou geral ali durante o governo dele, aumentou o número de armas na mão do crime. Mas, me dá um instantinho, pessoal. Esse cartaz do 007 é algo óbvio, é algo fácil de notar. E se isso está sendo feito na nossa cara, quantas outras alterações não estão sendo feitas em outras obras que a gente não vai perceber? Que a gente não vai perceber o estrago até ser tarde demais. Edição da arte e edição da história são duas coisas muito perigosas. Eu não estou dizendo que 007 seja histórico, não é isso. Mas é que quando você começa com esse negócio de censura, de queima de livro, proibição das artes, censura da história, isso nunca acaba bem. Você não gosta de uma obra de arte, critica ela. Mesma coisa aquele pessoal que queria proibir Monteiro Lobato. Vai para PQP. O Monteiro Lobato é de outra época, você pode falar que os valores dele são imorais hoje em relação a muitas coisas, e eu vou concordar com você em muito disso. Mas banir Monteiro Lobato, jamais eu vou concordar. Ou qualquer outra obra de arte. Tem o pessoal que reclama do HP Lovecraft, dizendo que ele era xenofóbico, que não sei o que. Ele era. Ele era completamente xenofóbico. Se você não era daquele americano ali, daquela areazinha ali do pessoal que era dos colonos britânicos ali que tinha ido para os Estados Unidos, se você não era daquela parcela da população, ele te odiava. Não bastava para ele que você fosse americano. Tinha que ser americano descendente dos ingleses que vieram lá nos naviozinhos logo no começo. Se você não fosse daquela regiãozinha ali onde ele morava, você estava lascado na mão dele. Porque ele não era racista, ele odiava tudo. Mesmo que se fosse tão branco quanto ele te odiava se tu não fosse daquele grupinho ali, entendeu? Ah, mas ainda assim, foi um autor que teve muita influência. E, francamente, tem umas coisas que eu acho simplesmente do balacobaco, assim, uma coisa muito boa, que você nunca vai ver mais ninguém fazendo isso. Eu não sei se ele estava além do tempo dele ou se ele era completamente pirado. Porque. Ai, tem um dos livros dele, tô tentando. Me deu branco no nome do livro, mas é melhor nem mencionar o nome do livro para não estragar para ninguém. Mas tem uma cena de perseguição que ele tá é, num quarto de hotel e o povo da cidade, o personagem que ele está escrevendo ali, o protagonista da história, né, que ele está escrevendo em primeira pessoa, o protagonista, ele está num quarto de hotel e ele fala que a população está cercando o hotel, entraram pelo hotel e estão tentando derrubar a porta do quarto dele, não sei o que, não sei o que lá. E o autor está escrevendo isso no diário dele lá, enquanto os caras estão derrubando a porta dele e ele sai correndo do quarto, pula por um lado, pula por outro e dobra numa esquina e não sei o que, e escrevendo no diário sem parar. Descrevendo toda a fuga em tempo real. Eu não sei se ele estava visualizando a coisa como um roteirista viria a visualizar em uma série de ação ou um filme de ação
moderno como a gente tem hoje, porque é o que parece se você ler a cena, ou se ele era completamente maluco, né, fora da casinha e não percebia a insanidade de que era o cara tá escrevendo no diário dele enquanto corria fugindo. Enquanto ele lutava contra a população da cidade e tentava escapar ao máximo, fazendo tudo que ele podia ali, ele estava escrevendo no diário, sem parar. Então é uma coisa completamente insana. Eu lembrei o título do livro. Uh, é que eu li vários livros do Lovecraft e de vez em quando os títulos se misturam na minha cabeça. Mas eu não vou falar qual é porque eu não quero estragar para ninguém, tá? Enfim, é... é isso aí, gente. A gente não pode descansar com censura à arte, com censura à história. São duas coisas muito perigosas, porque muda a nossa identidade como povo. Você pode criticar a influência americana dos filmes e não sei o que, não sei o que lá, mas isso não vai ajudar em nada disso. Você quer falar de produção nacional de cinema e não sei o que e desvalorizar? Pode, à vontade. Eu acho que o Brasil tem que mais que produzir o máximo de cultura possível. A gente já produz tanta cultura em outras áreas, por que não vai produzir em filme também? Mas a questão é, nenhuma obra a gente pode tolerar a censura. Se você discorda, critica. A única possível, a ligeira exceção que eu colocaria a isso é o livrinho daquele pintor austríaco, que eu já tive que ler. É, odiei cada segundo que eu tive que ler aquilo. Mas eu tive que ler porque eu tive que responder a, as abobrinhas do Dandam Biloid. Que Dandam Biloid, quem acompanhou aqui no canal, um maluquinho que é fanático religioso, terraplanista, bolsonarista, odeia LGBTs, o odeia ateus, odeia o pessoal da esquerda, enfim, porque bom, bolsonarista já diz tudo aí, né? Fanático religioso também, odiar ateus e tal. E ainda é terraplanista, se não mencionei isso. Criacionista de terra jovem, umas coisas muito malucas lá. Enfim, uh, e eu tive que responder ele ali numas coisas e aí por causa disso eu tive que ler o livro do pintor austríaco. É, Discurso de ódio do começo ao fim. Eu não recomendo o livro para ninguém. Vocês, a não ser que vocês sejam pessoas completamente corruptas, vai ser uma péssima leitura para vocês. Vocês vão se sentir sujos a cada linha que vocês leem da coisa. Mas é o discurso que a gente vê no Trump. É o discurso que a gente vê na extrema-direita. É o discurso de ódio. E, aliás, um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo para vocês, eu vi que teve uma dona de uma cadeia de lojas no Rio Grande do Sul que ela estava ofendendo é, os clientes ali que ela julgava de esquerda, mesmo que a pessoa não tivesse falado nada de política, que ela não conhecesse a pessoa entrou para comprar, foi procurar na lojinha dela ali uns copinhos para cachaça. Aí ela falou, se você toma cachaça, você é do PT, que começou a falar não sei o que, atacar o negócio do PT. Fez um negócio de que ela não queria atender o pessoal do PT, que a loja dela não atendia PT, não atendia a esquerda, colocou um saco de capim do lado de fora da loja dizendo que era comida de petista e não sei o que e tal. E agora ela está indo à falência. A redinha de lojas dela está afundando, porque ela começou a fazer esse discurso de ódio nas redes sociais
e afastou os clientes quase todos. Como ela começava a atacar e xingar as pessoas, mesmo sem saber se a pessoa era do PT ou não, ela xingava até às vezes pessoa que não era de esquerda, que não era progressista. Então, ah, ela antes fazia os vídeos dela lá promovendo a loja dela, sempre usando camisas atacando o PT, atacando Lula e atacando o pessoal da esquerda, o pessoal progressista. E agora os vídeos mais recentes que ela estava implorando por dinheiro, ela não tá com essas camisas atacando o PT e não sei o que, não sei o que lá. Ela ainda não admite o erro dela, mas ela sabe que se ela continuar fazendo isso nos vídeos dela, ela vai se afundar ainda mais rápido. Mas ela não vai admitir, ela não vai mudar quem ela é. Mas esse povo é assim. A extrema-direita não tem projeto para o Brasil. Não tem projeto para o futuro. E a direita aqui no Brasil foi a primeira vítima da extrema-direita. Queira você ou não, a única escolha progressista, democrática que a gente tem no Brasil hoje é a esquerda. E até a gente ter um Brasil forte, um Brasil democrático, a gente tem que sempre seguir a opção que é a única até o momento. A gente não pode colocar um outro sabujo, um fascista no governo. E o Tarcísio é as duas coisas. É sabujo e é fascista. Do Bananinha, pior ainda. Que outra possibilidade que a gente tem? A Michelle? A Michelle que matou as carpas que o imperador do Japão deu de presente para o Brasil para representar a amizade do Japão com o Brasil. Ela matou as carpas para pegar as moedinhas da fonte. Esse é um nível de doença. O nível de mau caratismo. Enquanto essas são as opções de direita que a gente tem no Brasil, não tem escolha. Não tem escolha. Vocês querem que ter um candidato de direita que seja viável? Coloca um candidato de direita que apoie o povo, que tem um projeto para o Brasil. Mostra um projeto de futuro para o Brasil. Mostra um projeto que faça o Brasil crescer, sendo de direita. Eu não vi até agora. Eu não vi candidato nenhum com nenhum projeto. O projeto deles é falar de anistia, é falar mal do PT, é falar mal do Lula. Quais são as propostas? Não tem. Então, queira você ser de direita ou de esquerda, ou quer que seja, se você é democrata, a gente só tem uma opção hoje. E a gente tem que, se você não é de esquerda, você tem que dar a mão à palmatória aí e votar porque é a única opção que a gente tem. Palmatória ideológica que eu estou falando ali, de se sentir mal porque você está traindo os seus ah, valores ideológicos aí. Mas a gente não tem projeto de futuro na direita. Quem tiver um candidato de quem encontrar um candidato de direita que tem um projeto de futuro para o Brasil, algo que seja viável, que não seja transformar o Brasil na Argentina, e não estou falando mal dos nossos irmãos, se é uma coisa misturada, eu ia falar irmãos, aí mudei para irmãos, saiu irmãos, mas enfim. É, uh, não estou colocando eles para baixo, mas eles escolheram destruir o país deles. A gente não pode fazer nada. Enquanto a gente não tiver uma opção à direita que seja válida, não tem nem como considerar.
tá certo? Eu não gosto dessa divisão direita e esquerda, como já falei várias vezes aqui no canal. Eu quero a opção que tiver o melhor projeto de governo, que tiver as melhores propostas para o futuro do Brasil, porque eu, no final das contas, sou um sócio-democrata e sou progressista. Eu quero um futuro melhor para o Brasil. Eu quero modificar aquilo que está errado aqui no Brasil. A gente pode pensar em conservar as coisas quando as coisas estiverem bem. Até lá a gente tem que mudar as coisas. Bom, mas é isso aí, gente. E tem muito pra gente mudar. Só que a única opção de mudança que a gente tem agora é o Lula. É isso aí. Eu vou ficar me repetindo se a gente ficar só nisso. Eu agradeço a atenção de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vou encerrando com o meu usual. Vida longa e próspera. Até mais!